Olá, buscador da longevidade saudável. A aula de hoje é uma aula específica, mas ela tem um impacto em toda a nossa saúde. Hoje nós vamos conversar com a doutora Ingrid Serafim, médica de Fortaleza, que é uma das maiores especialistas no Brasil sobre esteatose hepática, a gordura no fígado. Mas nós vamos conversar sobre, e ela também trabalha muito com longevidade, então nós vamos conversar sobre longevidade e como que a gordura no fígado prejudica ou não a longevidade. Olá, doutora Ingrid, muito obrigado pela gentileza em estar aqui conversando com os participantes desse simpósio de longevidade saudável. Mas antes de mais nada, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que um médico tradicional virou a chave e começou a trabalhar na medicina da saúde? Olá, doutora Ana, muito obrigada pelo convite e por estar aqui conseguindo ajudar mais, contribuir, né, com todas as pessoas para ter mais saúde e longevidade. Eu digo que graças a Deus que eu consegui fazer essa migração, né, e eu acho que assim como eu, o senhor também tem um desejo muito grande que boa parte dos médicos, quiçá 100% dos médicos também fizessem essa migração. Eu acredito que no futuro nós vamos viver essa realidade, né, da medicina, ela está trabalhada para a saúde e não só na doença. Mas eu sou anestesista, né, de formação, foi a minha primeira residência, só que, sabe quando falta algo ainda, né, você está trabalhando lá, eu estava trabalhando lá, mas eu não me sentia 100% realizada. E aí eu comecei, né, modificando os meus hábitos, melhorando a minha qualidade de vida, porque durante a faculdade de medicina eu não me importava muito com essa questão da saúde, até porque naquela época nem tinha tanto informação como nós temos hoje, e eu venho daquela medicina bem cartesiana, tradicional, baseada na doença, eu comecei a mudar em mim, e aí à medida que a gente vai estudando, abrindo a mente, eu disse, não, eu também quero estudar mais a fundo isso, comecei a me especializar na parte de nutrologia, ortomolecular, longevidade, e aí eu disse, não, é isso aqui, me encontrei, quero trabalhar com isso, fui fazendo essa migração, e hoje em dia eu trabalho apenas com a medicina da saúde, por assim dizer. E dentro da medicina da saúde, tu estuda muito sobre a gordura no fígado. Então eu te pergunto assim, a gordura no fígado, ela tem uma importância negativa na saúde mesmo? Quanto mais gordura no fígado, pior a saúde? Dá para fazer essa correlação? Dá para fazer essa correlação 100% das vezes, né? Hoje nós estamos vivendo uma epidemia, na realidade, uma pandemia de sobrepeso, obesidade, né? E com certeza também da esteatose hepática. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a esteatose hepática, era uma doença que ela não era muito valorizada, só tinha quem ingeria bebida alcoólica, né? Era mais comum nas pessoas que bebem, é tanto que ainda hoje tem alguns tabus, como que eu desenvolvi gordura no fígado se eu nem bebo? Né? Só que de uns tempos para cá, posso dizer de uns 10 anos para cá, aumentou muito a incidência da esteatose hepática, também de acordo com como que foi aumentando o sobrepeso e a obesidade, até porque elas estão correlacionadas, assim como diabetes e outras doenças crônicas. E aí, isso tem impactado muito negativamente na saúde da população. O que nós vemos são pessoas cada vez mais doentes, vivendo uma vida aquém do que elas poderiam viver e muitas vezes nem têm consciência de que aquela doença, no caso a gordura no fígado, a esteatose hepática e outras doenças crônicas, estão impactando negativamente na vida delas. Até porque existe uma desinformação também pela classe médica, né, de não informar a população, às vezes até por falta de conhecimento, de que são doenças reversíveis. Então, muitas vezes, as pessoas recebem um diagnóstico, né, de gordura no fígado, de diabetes, e acham que são condenadas a viver tomando aqueles medicamentos para o resto da vida, e muitas vezes nem procuram uma maneira de melhorar, de ter mais saúde, de reverter essa situação. Fazer um diagnóstico de gordura no fígado, clinicamente,
sem a ecografia de abdômen? Como é que você faz? Existem algumas suspeições, né? Isso. Só pelo físico da pessoa, a gente consegue ter uma suspeição de que ela tem alguma esteatose hepática. Começar pela circunferência abdominal, né? Circunferência abdominal mais aumentada, tanto no homem quanto na mulher. E também você já pode desconfiar pelos seus hábitos de vida, né? Se você é uma pessoa que se alimenta errado, come muito carboidrato refinado, bebe muito refrigerante, que é um dos maiores causadores de gordura no fígado, né? É sedentário, tem a circunferência abdominal aumentada, você já pode ter a desconfiança de que algum acúmulo de gordura no fígado você tem. Se você também já é diabético, né, tá com sobrepeso, obesidade, também já é uma forte suspeição de que você tenha gordura no fígado. Isso sem pedir exame nenhum, né? Quando a gente. Se tu pega no consultório uma paciente que diz assim, vai, eu aumentei a minha calça de 38 para 40. Isso já é sinal de que pode ter gordura no fígado? Porque assim, 80% das pessoas com sobrepeso e obesidade vão ter gordura no fígado. Essa é a estatística que a gente tem hoje. Então, se a pessoa está ali ganhando peso, aumentando, né? Como esses dias eu conversei com uma seguidora que aumentou 40 quilos, né, ao longo de um ano, né? Ganhou 40, lógico que não é o normal, as pessoas ganham menos que isso, mas ela ganhou 40 quilos ao longo de um ano. Ela foi lá, não sabia que tinha gordura no fígado, quando foi olhar já tinha um grau mais avançado, né, que é o grau 3. E já foi uma suspeição, né? Só o fato da pessoa estar aumentando o peso, né? Quando você acumula gordura, você não acumula apenas embaixo da pele, né? Você vai acumular no corpo inteiro, inclusive nos órgãos viscerais, que um deles é o fígado. E quando chega uma paciente para dizer assim, mas doutora, como é que eu tenho gordura no fígado se eu nem como gordura? Exatamente. Esse é outro tabu, assim, muito grande que, graças a Deus, quem me segue, né, eu vou conseguindo quebrar, e nós médicos da saúde também viemos conseguindo quebrar esse tabu de achar que é a gordura que se come que causa gordura no fígado. E muitas pessoas estão recebendo essa orientação de cortar a gordura da alimentação, inclusive de profissionais médicos, e a pessoa corta a gordura e continua com gordura no fígado, continua com diabetes, continua com colesterol alto. Até porque não é a gordura da alimentação que a gente come que causa gordura no fígado, mas sim o açúcar refinado, os carboidratos refinados, né, a quantidade de refrigerante, de industrializado que as pessoas consomem rotineiramente. E a gordura no fígado, ela nunca está sozinha ou ela pode aparecer sozinha? Ela faz parte de um conjunto de outros sinais e sintomas de perda de saúde ou ela pode ser o único sinal? Ela pode até começar como um único sinal quando ela é descoberta no início, mas ela nunca vai ficar sozinha, né? Talvez até a gordura no fígado depois entre como parte da síndrome metabólica, né? Mas sempre que a gente tem gordura no fígado, a gente começa com um quadro de resistência à insulina. E aí isso vai progredindo, a pessoa começa com a resistência insulínica, que é o pré-diabetes, depois ela vai virando diabética, depois ela vai evoluindo para uma hipertensão, e aí vão aparecendo triglicerídeos altos, né, colesterol alto, e vai aparecendo todas as outras doenças que são características da síndrome metabólica. E com isso, a saúde da pessoa ela vai sendo minada, né? Vai perdendo a cada vez mais, a cada ano que passa, a pessoa vai perdendo a saúde e vai perdendo anos de vida. Essa questão da resistência insulínica é muito difícil para um paciente entender. Como é que se diagnostica a resistência insulínica? Então, muitas vezes é difícil porque as pessoas, né, os leigos, às vezes nem sabem o que é a insulina, né, propriamente dita. Mas, vamos lá, eu gosto de fazer comparações simples, né? Sempre que você come alimentos que aumentam muito o açúcar no sangue, que é o açúcar refinado, né? Pão, bolacha, bolo, biscoito, que é a alimentação básica da população. Sempre que você ingere esses alimentos, há um pico de açúcar no sangue, né? As pessoas pensam que é só comer açúcar que vai gerar pico de açúcar no sangue, mas todo carboidrato, ele vira açúcar no sangue. Até os carboidratos complexos, ricos em fibras, também viram. Só que no caso dos carboidratos refinados, esse pico de açúcar vai acontecer muito rápido.
E para você não ficar com açúcar no sangue alto demais, o pâncreas, que é o órgão que produz o hormônio insulina, vai liberar essa insulina na circulação para controlar esse açúcar no sangue. Só que isso, quando acontece de maneira esporádica, não causa nenhum problema à nossa saúde. Mas quando você faz isso rotineiramente, que é a alimentação básica das pessoas, você está o tempo inteiro gerando picos de insulina no seu sangue. E vai chegando um ponto que essa insulina ela vai ficando defeituosa. Ela não consegue mais agir lá nos receptores de insulina e vai perdendo a capacidade de controlar esse açúcar no sangue. Aí eu digo o seguinte, eu gosto de fazer essa comparação. Por exemplo, eu que não tenho resistência à insulina, se eu comer, se eu comer um doce, né, um brigadeiro, eu como esse brigadeiro, vai aumentar meu açúcar no sangue, mas o meu corpo consegue controlar esse brigadeiro que eu comi com 2 unidades de insulina, por assim dizer. A mesma pessoa que tem resistência à insulina, que vai comer aquele mesmo brigadeiro, para ela controlar o açúcar no sangue, ela vai precisar, por exemplo, de 20 unidades de insulina. Ou seja, ela vai precisar de muito mais insulina para controlar a mesma alimentação que ela comeu de uma pessoa que não tem resistência. E aí a gente consegue analisar esse nível de resistência, né, através da insulina de jejum e através também de um exame simples que é o Roma-IR, né, que é um índice que avalia essa resistência. Então, são exames simples, baratos de fazer e que a gente já consegue ter um diagnóstico dessa resistência à insulina precocemente, né, porque muitas vezes alguns profissionais, eles pedem a glicemia de jejum, pede a hemoglobina glicada e vê que está tudo normal e a pessoa é diagnosticada como não tendo nada. Mas a insulina ela já está alterada muito tempo antes, que vai alterar tanto a glicemia de jejum como a hemoglobina glicada. Isso é um ponto importante que tu está tocando, porque a grande maioria dos médicos que focam na doença não solicitam insulina em jejum. E é um exame Não, é fundamental verdade. que tem que se fazer. Qual é o valor normal ou ideal, melhor que o normal, qual é o valor ideal da insulina em jejum que você trabalha? Eu trabalho com insulina abaixo de 6, tá? Quando ela passa, existem alguns valores toleráveis que é até no máximo 10, né? Mas quando passa de 10, a gente já pode caracterizar uma resistência insulínica. A gente vai ver lá que o Roma-IR, quando a gente calcula, já vai dar acima de 2, né? Então, eu gosto de trabalhar assim para chegar nos valores ótimos, otimizados, abaixo de 6, né? Mas a gente sempre começa com etapas, né? A pessoa vai diminuindo, eu pego pacientes com insulina de 30, 40, insulina de 24. Se você for olhar no laboratório, ele acha que o valor normal é até 24. Uma pessoa com 24 de insulina, ela já está assim, beirando o diabetes. Então, a gente não vai esperar a pessoa passar de 24, alterar a glicemia para começar a mudar o estilo de vida, a tratar, a fazer todo o tratamento necessário. O tema central desse simpósio é possível viver mais de 100 anos com saúde, com energia, com produtividade, com lucidez? O que você acha, doutora? É completamente possível, né? O doutor Ronald já está no caminho, ele vai viver 150 anos, né? Que já está no caminho aí de quebra de recordes da longevidade. Eu estava até vendo uma reportagem, existe, eu não sei se é verdade, mas eu vi uma reportagem que aqui no Brasil existe uma mulher, que é uma índia lá no Acre, que ela está com 130 anos. Não sei se é realmente documentado, mas eu vi que tem a pessoa de 122 anos que já faleceu, e tem uma outra pessoa que é asiática também, que já está com 118 anos viva, né, na Ásia. E tem essa mulher, essa indiana, que está lá num lugar completamente isolado, longe do que a gente está vivendo hoje, né, que está lá com 130 anos, não sei se é verdade, se ela está viva, mas existe esse documento. Mas com as ferramentas que a gente tem hoje, né, e a gente começando o processo de investimento na longevidade desde cedo, é completamente possível a gente chegar aí mais do que os 100 anos, vivendo bem, sem adoecer, saudável, lúcido, ativo, né? Porque essa é a grande diferença. Não adianta você chegar lá nos seus 100 anos
dependendo de outras pessoas, cheio de remédios. Aí eu acho que, ao meu ver, não vale muito a pena. Mas a gente chegar bem, eu estou nesse caminho aí, para passar dos 100. E daí as pessoas que estão nos assistindo ficam assim, tá, mas eu já estou com esteatose hepática, já estou com diabetes, já estou com pressão alta, já estou com 60, 70 anos, não tem mais chance para mim. Ou será que tem? Tem, né? Não importa o tempo que você vai mudar. Qualquer tempo é hora de você ressignificar a sua história, a sua vida e a sua saúde, né? Porque se a gente aceita a condição que a gente ficou e nada faz por isso, aí realmente não vai ter jeito. É só caminhar para a morte. E sempre tem a questão que eu falo da nossa autorresponsabilidade, né? Muitas pessoas, elas acabaram adquirindo doenças ao longo da vida, muitas vezes por falta de conhecimento, né? Não sabia que aquele estilo de vida era um estilo de vida que adoecia. Eu lembro disso que meus avós, eles nem sabiam que eles estavam comendo, estavam causando problemas de saúde. Mas hoje, a partir do momento que você está tendo acesso à informação, né, e está recebendo um caminho para você seguir de longevidade, a partir de hoje, você começando hoje, cada ano que você vai investindo na sua saúde, na longevidade, é um ano a mais de vida que você vai ganhando. As doenças, elas são capazes de ser revertidas, né? Existem doenças crônicas que foram classificadas como crônicas durante muito tempo, que hoje a gente vê que é possível reverter, né? E grande parte das pessoas estão perdendo a saúde por conta dessas doenças ditas crônicas, né? E hoje em dia é completamente possível a gente reverter e ganhar cada vez mais anos de vida. Hoje o pessoal chama essas doenças crônicas de doenças degenerativas, onde o corpo entra num processo degenerativo. E daí entra a esteatose hepática, a obesidade, diabetes, pressão alta, fibromialgia, dores no corpo. Essas doenças degenerativas, todas têm cura se a pessoa lutar por isso ou algumas já são irreversíveis? Eu posso dizer que a grande maioria, sim, delas, elas vão ter cura, né? Elas vão ser reversíveis, né? Desde que a pessoa, ela vai, na realidade, a gente vai seguindo um passo a passo, né? A cada vez que a pessoa vai mudando o estilo de vida, a alimentação, melhorando o sono, a parte hormonal, os nutrientes, né? Entendendo da fisiologia, da bioquímica do corpo, essas doenças, elas vão sendo revertidas, até porque muitas dessas doenças, elas começaram a nível celular, a nível lá molecular, e muitas vezes a grande parte dos médicos nem sabem disso, né? A partir do momento que você vai conseguindo restaurar a fisiologia, a bioquímica do corpo, você vai conseguindo a reversão dessas doenças, né? Porque senão a gente seria condenado, né, a ser praticamente dizimado por todas essas doenças, né? Inclusive a gente consegue ver até cura e reversão do câncer de pessoas que foram diagnosticadas pela medicina como irreversível, né? Existem relatos de pessoas, e tem até um livro bem interessante que eu li, que é a Minha Vida Anticâncer. Era uma médica, né, que ela teve um câncer de ovário já metastático, condenado pela medicina, que não teria mais cura, e ela não aceitou aquele diagnóstico. E ela foi pesquisar, estudar tudo sobre alimentação, nutrientes, tudo que ela poderia fazer para reverter aquela doença. E hoje ela, se eu não me engano, ela é uma autora latina, né, lá da Argentina. E hoje ela é viva, né, dá palestra, escreveu esse livro e ensinando para as pessoas o estilo de vida que ela adotou para conseguir combater aquele câncer que foi condenado pelos médicos como irreversível, né, estágio terminal. Agora vamos chegar num ponto que para mim é um ponto chave dessa nossa conversa. Se chegar um cliente para ti com esses problemas de sinais e sintomas de doença degenerativa, e diz assim, tá, doutor, eu acredito na senhora, eu vou lutar, me diz o que eu tenho que fazer. Quais são os recursos que tu orienta por ordem de prioridade para esse cliente? Vamos lá, né, os pilares de uma vida saudável, né, que eu posso assim dizer, existem vários, né, existem os que a gente fala de maneira mais resumida e o que vai abrangendo várias áreas. Mas hoje eu digo que, vamos lá, em ordem de prioridade, sono e relaxamento,
né, é uma parte extremamente importante. As pessoas não dormem hoje em dia, ou dormem muito mal, ou acham que dormem. Na verdade, elas apenas deitam, mas elas não dormem, né? E faz parte do nosso processo de regeneração celular, um descanso efetivo e um sono de qualidade. Podemos, assim dizer também, gestão do estresse, né? Gestão do estresse é outro ponto fundamental, né? Existem algumas vertentes até da medicina chinesa que, antes da doença física começar no corpo físico, ela começou primeiro no campo da mente, né? Então, muitas vezes, a doença já começou aqui, depois ela se manifesta no corpo físico. Exercício, né? A pessoa estar ativo fisicamente é fundamental. Tem uma parte que eu acho muito importante para mim, né, na minha questão, né, que são questões básicas, que é a questão da espiritualidade, né? Pessoas que têm uma espiritualidade mais aguçada, elas vão ter uma capacidade de ressignificação das doenças físicas muito melhor, né? E a meditação é uma das práticas que é comprovada cientificamente como aumentando a longevidade, né? Então, se a pessoa consegue melhorar esses pilares básicos de início, já é um bom meio caminho andado aí no processo. Aí a gente entra na parte da nutrição, que é a alimentação, né? Uma alimentação que eu gosto de chamar ela de anti-inflamatória, uma alimentação cheia de antioxidantes, né? Que vai aí para aquela alimentação cada vez mais natural possível, longe dos industrializados. A hidratação, que é a ingestão de água, né, de maneira eficaz, porque as pessoas não bebem água, né? Se a gente for olhar, as pessoas não bebem água. Tem a questão da desintoxicação, para mim também essa parte é muito importante, as pessoas estão cada vez mais intoxicadas por metais pesados, né, substâncias tóxicas que a gente está o tempo inteiro em contato no nosso dia a dia, e isso tem sido responsável pela alteração das reações celulares, bioquímicas do nosso corpo. Podemos, assim dizer, também a parte do suporte mitocondrial, que também para mim é outra parte bem importante, né, que é a recuperação da energia a nível celular, por isso que as pessoas estão tão cansadas ultimamente. Vitaminas e minerais em níveis otimizados, né, para todos nós. E, por último, a parte hormonal, né, os nossos hormônios de maneira cada vez mais equilibrados, níveis otimizados durante todo o nosso período de vida, né? Porque uma vez eu escutei um colega médico falando uma coisa que eu achei super interessante. A gente envelhece porque os nossos hormônios vão caindo, né? Não é o contrário. Se a gente mantivesse esses nossos níveis hormonais, nutrientes, vitaminas, minerais, sempre em níveis otimizados, a gente vai cada vez menos envelhecendo ao longo da nossa vida. Então, eu acho que esses são, assim, os pilares que eu considero super importantes para o nosso processo de longevidade. Perfeito. Quem fizer tudo isso vai chegar a idades muito avançadas com saúde. Mas vamos detalhar dois desses Exatamente. processos que tu falou. Exercícios. Como é que tu orienta o exercício para os teus clientes? Quando é uma pessoa completamente sedentária, aí eu falo para iniciar, sair do sedentarismo, vamos se mexer, né? É melhor para mim o exercício feito, né? Exercício bom é exercício feito, né? Não adianta você falar, doutora, me diga qual é o melhor exercício que eu tenho que fazer. Se a pessoa não tem uma constância, ele pode ser o melhor exercício que a pessoa não vai fazer, né? Então, para iniciar, você sair do sedentarismo, você pode começar com qualquer exercício que te dê um pouco mais de prazer, caminhada, pilates, seja o que for. À medida que você vai ficando mais ativo fisicamente, aí nós precisamos de um exercício de resistência, que é um exercício de força, para trabalhar a nossa musculatura, porque músculo é um órgão endócrino, ele produz hormônios, e ele é sinônimo de saúde, né? Então, precisa ter uma musculatura tonificada, as pessoas não precisam ser fisiculturista, né? Nada, né? Não precisa fazer um culto ao corpo, mas a pessoa precisa ter uma certa quantidade de músculo que traga saúde. Até porque a saúde dos ossos, ela depende do tônus muscular. Sempre que você tem um músculo tonificado, vai mais sangue para os ossos, cálcio, magnésio, minerais, vai fortalecer as articulações, para que as pessoas não envelheçam numa condição que a gente chama sarcopenia, né? A sarcopenia do idoso, que ele vai perdendo toda a sua massa magra
né? Tem idosos que você vê que ele tá lá, só tem pele e osso. Então a pessoa vai perdendo o equilíbrio, os ossos vão ficando fracos, e é por isso que o idoso vai ficando dependente ao longo, né, no final da vida. Quanto mais músculos e ativa a pessoa estiver fisicamente, mais a pessoa vai conseguir ficar independente durante a terceira idade, por assim dizer, né? Perfeito. E quanto à desintoxicação, dá algumas dicas para os nossos assistentes, como eles podem desintoxicar o corpo. O mais importante também que eu acho é a gente conseguir eliminar as fontes de contaminação, né? Esse é o principal, porque nada adianta a gente ficar desintoxicando se a gente continua se intoxicando. E tem coisas básicas do dia a dia que as pessoas às vezes nem sabem, né? Por exemplo, as pessoas que utilizam muito plástico, né, nos recipientes de plástico rico em bisfenol, o uso às vezes exagerado, né, de radiação, de micro-ondas. Eu pego muitos pacientes com intoxicação por metais pesados, que é alumínio, mercúrio, chumbo. Por exemplo, uma contaminação muito grande de alumínio, que alumínio ele se deposita no sistema nervoso central e é fator de risco para demência, Alzheimer. É panelas, né? As pessoas estão com as panelas, né? Usam aquela panela de teflon, deixa raspar o alumínio e fica contaminando a comida. Os desodorantes antitranspirantes, que são ricos em alumínio também. Então, as pessoas, eu pego gente com alumínio em nível altíssimo, só por esses dois fatores, panela e desodorante. Né? Mas aí, no caso das mulheres, vem maquiagem, né, esmalte, que são ricos em chumbos, tinta de cabelo, tudo isso aí são fatores contaminantes. A nossa própria água, né, é uma água completamente contaminada, né, com metais pesados, metais tóxicos, cloro. Então, todos esses contaminantes, eles precisam ser diminuídos, pelo menos. A gente não consegue viver numa bolha, mas a gente consegue diminuir essas fontes de intoxicação. E aí existem algumas ervinhas, na realidade, algas, que ajudam muito no processo de não absorção dos metais pesados no trato digestivo. Eu gosto muito da clorela, né? Mas tem pessoas que fazem de maneira mais natural o coentro, né? Utilizar coentro com algumas folhas verdes também são fontes de diminuição da contaminação, na realidade, da absorção dos metais pesados. Mas para quem gosta de usar em cápsulas, a clorela, ela ajuda a quelar os metais pesados no trato digestivo, né? Eu tenho resultados maravilhosos, né, de uma maneira mais natural, usando a clorela e a espirulina também, né? Essas algas para ajudar na quelação dos metais pesados. Beleza. Falou de vitaminas e minerais, que entra na área da suplementação. E às vezes as pessoas têm dificuldades financeiras para suplementar, então daí, na verdade, a gente orienta que tenha alimentação adequada. Mas se alguém não tem dificuldade, o que tu orienta como os principais suplementos que as pessoas devem utilizar para manter a saúde e poder chegar a idades avançadas com saúde? Perfeito. Né? Eu tenho uma listinha dos suplementos básicos que as pessoas podem utilizar de maneira normal, mas tem outros que são necessários, mas às vezes é importante uma dosagem no sangue para a pessoa ficar mais segura. Mas, assim, hoje, uma suplementação básica, né, que é a vitamina D, graças a Deus que eu acho que com essa pandemia, né, as pessoas, eu estou recebendo pessoas com vitamina D em níveis melhores depois dessa pandemia, né? Antes disso, era todo mundo super deficiente de vitamina D. Eu já percebi que a população começou a ver a importância da vitamina D e aí já estão com os níveis melhores de vitamina D. Então, a suplementação de vitamina D, ou pelo menos pegar sol diariamente, é muito importante. Eu gosto de alguns minerais fundamentais, que é magnésio, selênio e zinco, né? Eu acho também uma suplementação bem importante. Ômega 3, né? Até porque a nossa alimentação é pobre em ômega 3. Probióticos, né? Para o nosso intestino aí tá cada vez mais, a flora está mais equilibrada. Eu gosto também da melatonina, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa capacidade de produção de melatonina, então a melatonina também, principalmente na fase, né, depois dos 60 anos, é muito importante, por isso que o idoso dorme tão pouco por causa da deficiência crônica de melatonina. Eu gosto de alguns antioxidantes, né, que ajudam a combater os radicais livres, né, que é decorrente do envelhecimento. 3 antioxidantes básicos que eu gosto.
ácido alfa-lipoico, quercetina, coenzima Q10. Né? Às vezes a gente não precisa se entupir de antioxidante, mas alguns básicos às vezes é importante. E aí a gente tem outros suplementos, vitaminas que eu também gosto, vitamina B12, vitamina C, vitamina A, ácido fólico, né? Eu acho que isso aí já dá uma boa suplementação, vitaminas do complexo B, né? Já dá uma boa suplementação básica e já deixa a pessoa mais no rumo da saúde do que não estar com essa suplementação. Perfeito, adorei, estou adorando conversar contigo, tenho certeza que todo mundo que está assistindo está adorando também, porque tem muito conteúdo, tu desse muita informação, e se seguir essas orientações, com certeza vai chegar a passar dos 100 anos com saúde, mas passar dos 100 anos não é o importante é passar dos 100 anos com Exato. saúde, produtivo, lúcido, continuando a ajudar esse mundo a se transformar num mundo um pouco melhor. Obrigado, Ingrid, muito obrigado mesmo pela gentileza de compartilhar tanta sabedoria conosco. E eu quero desejar a todos um grande abraço, uma super saúde. Para você, Ingrid, um abraço muito especial. Obrigado. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em contribuir com vocês, né, pelas dicas de saúde. E com certeza nós estaremos aqui, depois dos 100 anos, produzindo conteúdo maravilhoso para vocês, tá?